À medida que adentramos os recantos sombrios das profecias do Apocalipse, somos envolvidos por uma atmosfera densa de mistério e terror. É como se estivéssemos diante de um quebra-cabeça de horrores e maravilhas, com o Anticristo ocupando um lugar central nesse tabuleiro sinistro. A sombra do Anticristo se projeta sobre as páginas do Apocalipse, uma figura vil e sinistra que se ergue das profundezas da escuridão para desafiar o próprio Deus. A quarta profecia, que descreve o surgimento do Anticristo, ecoa como um grito de advertência nas entrelinhas do Apocalipse. Seu poder é temido, sua influência é avassaladora, levando as nações à beira do abismo espiritual. Cada palavra revela um cenário apocalíptico, onde a humanidade se curva diante da besta e adora o dragão que lhe deu autoridade. É uma narrativa de blasfêmia e engano, onde a verdade é distorcida e a justiça é corrompida. Mas o terror não termina com o Anticristo. Ele é apenas o prelúdio de um desenrolar mais amplo de eventos sombrios. Outras profecias emergem das profundezas do Apocalipse, cada uma mais perturbadora que a anterior. A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição dos mortos e o reino milenar de Cristo lançam uma luz sinistra sobre o destino da humanidade. São visões de julgamento e redenção, de guerra e paz, de esperança e desespero. Enquanto exploramos esses enigmas apocalípticos, somos confrontados com a inevitabilidade do fim dos tempos e a incerteza do que está por vir. As profecias do Apocalipse nos deixam com uma sensação de fascínio e medo, uma inquietude que ressoa em nossos corações e nos impele a buscar respostas. Pois nas entrelinhas dessas profecias sombrias reside a chave para compreendermos o destino da humanidade e o propósito de nossas próprias vidas. Que aqueles que ousam enfrentar esses mistérios apocalípticos se preparem para uma jornada além dos limites da imaginação, onde a verdade e a escuridão se entrelaçam em um abismo de mistério e terror. Começamos o vídeo falando sobre a profecia da grande apostasia, mencionada nos versículos de Mateus e 2 Tessalonicenses, é um tema central no contexto escatológico do cristianismo. Ela prevê um momento de decadência espiritual e moral na sociedade antes da segunda vinda de Jesus Cristo e do dia do Senhor, acompanhado pela revelação do Anticristo. O trecho de Mateus 24 faz parte do famoso sermão de Jesus sobre o fim dos tempos, onde ele adverte sobre a multiplicação da iniquidade e a consequente diminuição do amor entre as pessoas. Isso é interpretado como um sinal precursor da iminência do retorno de Cristo. Por sua vez, a passagem de 2 Tessalonicenses 2 destaca a importância de não ser enganado por falsas doutrinas ou pregações apocalípticas precipitadas. Paulo alerta os crentes sobre a necessidade de permanecerem firmes na fé, mesmo diante de desafios e tribulações, e enfatiza que o dia do Senhor não virá até que ocorra a grande apostasia e o surgimento do Anticristo, figura que se opõe a Cristo e exerce uma influência maligna sobre a humanidade. A grande apostasia é entendida como um afastamento generalizado da fé cristã e dos princípios morais estabelecidos por Deus. Isso pode manifestar-se de várias maneiras, como o abandono dos ensinamentos bíblicos, a perseguição aos cristãos, a secularização da sociedade e a prevalência de valores contrários ao Evangelho. A profecia da grande apostasia serve como um alerta para os crentes permanecerem vigilantes e fiéis à sua fé, mesmo em meio às adversidades e à corrupção espiritual que podem ocorrer no mundo. É vista como parte do plano divino para o fim dos tempos, indicando que a volta de Jesus está próxima e que os crentes devem estar preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que surgirão antes desse evento crucial. Apresentado no livro do Apocalipse, um dos textos mais simbólicos e interpretados da Bíblia, atribuído ao apóstolo João. O trecho especificamente descreve eventos que ocorrem após a abertura dos selos por parte do Cordeiro, que é Jesus Cristo, conforme a narrativa apocalíptica. O sexto selo traz consigo a visão de um grande terremoto, acompanhado de outras imagens apocalípticas, como o sol escurecido e a lua se tornando vermelha. Esse terremoto é parte de uma sequência de eventos catastróficos que são apresentados no texto como sinais do fim dos tempos e do julgamento divino sobre a terra.
É uma imagem que evoca caos, destruição e a inevitabilidade do destino final da humanidade, conforme descrito na tradição cristã. Entretanto, para entender plenamente o significado do sexto selo e do grande terremoto, é importante considerar o contexto mais amplo do livro do Apocalipse. O texto é cheio de simbolismos e imagens apocalípticas que muitas vezes são interpretadas de maneiras diferentes por diferentes tradições teológicas. Além disso, a menção da profecia, o selo de Deus sobre sua igreja, acrescenta uma camada de interpretação ao texto. Aqui, um anjo é visto subindo do nascente do sol, segurando o selo do Deus vivo. Este selo é usado para marcar os servos de Deus antes que os julgamentos venham sobre a terra. A figura dos 144 mil selados de todas as tribos de Israel é frequentemente interpretada como representando um número simbólico, não necessariamente literal, e é associada à proteção divina sobre os fiéis durante os eventos apocalípticos. O contexto apresentado nos leva a uma visão apocalíptica do fim dos tempos, onde o sexto selo é desencadeado, trazendo consigo um grande terremoto e outros sinais cósmicos, todos interpretados como parte do plano divino de julgamento e redenção da humanidade. Mas nos dias sombrios que nos cercam, uma ameaça terrível emerge do abismo do desconhecido. É como se uma antiga profecia, esquecida por eras, despertasse para lançar sua sombra sobre a humanidade. Esta é a quarta profecia, descrevendo o surgimento do Anticristo, uma entidade maligna que se levanta das profundezas da escuridão. Imagine testemunhar algo tão perturbador quanto uma cabeça ferida de morte, apenas para vê-la se curar diante de seus próprios olhos. Este milagre sinistro desafia toda a lógica e parece desafiar as leis naturais, deixando a terra inteira em um estado de choque e adoração. As pessoas se curvam perante essa besta, incapazes de resistir à sua aura sedutora, um culto ao mal em sua forma mais pura. As palavras do Anticristo são como veneno, cheias de arrogância e blasfêmia. Ele se proclama como uma divindade, desafiando até mesmo o próprio Deus. Sua influência é avassaladora, obscurecendo qualquer esperança de resistência. Durante um período de 42 meses, ele governa com punho de ferro, difamando o nome do Altíssimo e perseguindo aqueles que se opõem a ele. Uma batalha épica entre o bem e o mal se desenrola, enquanto o mundo inteiro aguarda o desfecho dessa terrível profecia. O Anticristo emerge como uma força imparável, lançando a humanidade em um abismo de desespero e incerteza. O Apocalipse parece iminente, e somente aqueles que mantêm sua fé inabalável podem ter esperança de resistir ao terror que se aproxima. Os mortais prostram-se diante do dragão, o sinistro arquiteto da destruição, pois é ele quem concede autoridade à besta. E em meio ao clamor dos adoradores, ecoa a pergunta blasfema: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? As palavras arrogantes fluem dos lábios da besta, como um cântico de desafio aos céus, pois ela sabe que possui poder sobre a terra por 42 meses. Com uma boca que vomita arrogâncias e blasfêmias, o Anticristo ergue-se como um falso Deus, desafiando o próprio Criador. Ele profere palavras de desonra contra o Altíssimo, difamando seu nome e insultando aqueles que habitam nos reinos celestiais. É concedido a ele o direito de travar uma guerra contra os fiéis, uma guerra que se estende além das fronteiras do mundo físico, até os confins dos planos espirituais. Neste tempo sombrio, as trevas se erguem como uma maré avassaladora, envolvendo os corações dos homens em desespero e desolação. A sombra do Anticristo paira sobre a humanidade, obscurecendo a luz da verdade e lançando-a em um abismo de mentiras e ilusões. Os fiéis são testados além de seus limites, enquanto o mundo mergulha em uma era de caos e desolação. É neste momento de desespero que a fé verdadeira será posta à prova, pois somente aqueles que resistirem à sedução das trevas serão capazes de erguer a bandeira da esperança contra o avanço implacável do Anticristo. A quarta profecia está em curso, e o destino da humanidade pende na balança entre a luz e as sombras, entre a salvação e a perdição. Nos dias atuais, muitos interpretam os acontecimentos mundiais através das lentes apocalípticas descritas na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse.
A quarta profecia, que fala do surgimento do Anticristo, ressoa de forma perturbadora em nosso tempo. O texto faz referência ao Apocalipse 13, de 3 a 11, onde se descreve uma besta que emerge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, representando uma figura maligna que se opõe ao reino de Deus. Uma das cabeças, ferida de morte, mas curada miraculosamente, simboliza uma falsa ressurreição, um engano que seduz as massas. A adoração à besta e ao dragão que lhe deu autoridade ecoa o confronto entre o bem e o mal, conforme retratado em Apocalipse 13, 4. Esta é uma representação da tentação que se estende sobre a humanidade, levando muitos a se desviarem da verdadeira fé em busca de poder e segurança. O período de 42 meses, mencionado em Apocalipse 13, 5, simboliza um tempo de tribulação e perseguição para os seguidores de Cristo. Durante esse período, o Anticristo profere blasfêmias e difama o nome de Deus, conforme descrito em Apocalipse 13, 6. A batalha espiritual entre o Anticristo e os santos é destacada em Apocalipse 13, 7, onde se descreve a autoridade dada à besta para guerrear contra os santos e vencê-los. Este é um período de intensa luta espiritual, onde os crentes são testados em sua fé e devoção. A profecia do Anticristo não é apenas uma narrativa do futuro, mas também uma advertência para os crentes permanecerem vigilantes e fiéis até o fim. Apesar das trevas que se avolumam, a esperança reside na promessa da vitória final de Cristo sobre o mal, conforme revelado em Apocalipse 13.8-10. Portanto, ao contemplarmos a quarta profecia do Apocalipse, somos lembrados da importância de permanecer firmes na fé, mesmo diante das tempestades que assolam o mundo. A luz da verdade há de prevalecer sobre as trevas do engano, e aqueles que confiam no Senhor encontrarão refúgio em meio à tormenta. Quando as sombras do Apocalipse se estendem mais ainda sobre a terra, as profecias antigas ressoam com uma urgência sinistra. A 16ª profecia, obscurecida pelo véu do mistério, descreve o desencadear de 2 grandes terremotos, cada um marcando um ponto crítico na narrativa da destruição e da redenção. O primeiro tremor sacode as fundações sagradas de Jerusalém, ecoando como um grito de angústia das profundezas do inferno. Como um furacão de fúria divina, ele devasta uma 10ª parte da cidade, deixando um rastro de morte e desespero em seu despertar. 7.000 almas são engolidas pela voragem da terra que treme, enquanto os sobreviventes tremem diante da terrível manifestação do poder celestial. Neste momento de terror, até mesmo os corações mais endurecidos se curvam em adoração ao Deus do céu, reconhecendo sua soberania sobre os destinos dos homens. O segundo terremoto, predito com palavras de terror indescritível, abala a terra até seus fundamentos mais profundos. Este cataclismo final é como um rugido da própria morte, uma condenação terrível sobre a Babilônia, uma metáfora das potências mundanas que se opõem ao reinado de Deus. Neste apocalipse de fogo e ruína, as nações se enfurecem em sua desesperada resistência contra o juízo divino. Mas a ira do Senhor é implacável, e o tempo do ajuste de contas está estabelecido quando os mortos serão julgados diante do tribunal de Cristo. Este é o momento da colheita final, quando os servos fiéis recebem seu galardão celestial e os ímpios são consumidos pela fúria do Todo-Poderoso. Dos confins do universo, uma justiça imparcial é proclamada sobre os vivos e os mortos, enquanto a terra estremece sob o peso da condenação divina. A destruição que se abate sobre aqueles que destroem a terra é um lembrete solene da responsabilidade sagrada confiada aos filhos da luz, para serem guardiões e protetores da criação divina. Assim, os 2 grandes terremotos, profetizados desde tempos imemoriais, servem como sinais prenunciadores do fim dos tempos e do começo da eternidade. Neste momento derradeiro, os fiéis se apegam à esperança da promessa divina, enquanto os ímpios se encolhem diante da iminência de sua perdição eterna. O destino da humanidade pende na balança, enquanto o Apocalipse avança inexoravelmente em direção ao seu clímax final. As profecias do Apocalipse ecoam como trovões, anunciando o desenrolar dos eventos que moldarão o destino da humanidade. Entre essas visões enigmáticas, 2 se destacam como pilares de esperança e temor: a prisão de Satanás por 1000 anos e o reino milenar de Cristo.
A 17ª profecia retrata uma cena terrível e gloriosa ao mesmo tempo. Um anjo desce do céu, portando nas mãos a chave do abismo e uma corrente maciça. Diante dele está o próprio dragão, a antiga serpente, conhecido como o Diabo, Satanás. Com uma autoridade divina, o anjo o prende e o lança no abismo, onde ele é selado por 1000 anos. Esta é uma imagem poderosa, simbolizando o triunfo final do bem sobre o mal, a derrota temporária do inimigo da humanidade. O abismo engole o príncipe das trevas, silenciando seu rugido e aprisionando-o em suas profundezas. Um selo é posto sobre ele, garantindo que suas artimanhas malignas não mais enganem as nações durante o período milenar. Este é um tempo de descanso para o mundo, um intervalo de paz antes do confronto derradeiro entre a luz e as trevas. Mas a 18ª profecia revela uma verdade ainda mais profunda e gloriosa, o reino milenar de Cristo. Durante esses 1000 anos, os restantes dos mortos permanecem adormecidos, aguardando a consumação de todas as coisas. Esta é a primeira ressurreição, reservada para os fiéis que compartilham da vida e da vitória de Cristo. Eles são abençoados e santos, livres da autoridade da segunda morte, e serão coroados como sacerdotes de Deus e de Cristo. Este é um reino de justiça e paz, onde Cristo reinará com seus santos sobre a terra. No entanto, mesmo neste tempo de glória, a sombra do mal ainda paira. A libertação temporária de Satanás após os 1000 anos traz consigo o risco da apostasia e da rebelião. Este é um lembrete solene de que a batalha espiritual é contínua e que a vigilância é necessária até mesmo nos tempos de paz aparente. Assim, as profecias do Apocalipse nos conduzem por um caminho sinuoso, cheio de mistério e maravilha. Elas nos lembram da luta entre o bem e o mal, da vitória de Cristo sobre o inimigo e da promessa de um reino eterno de justiça e glória. Que aqueles que têm ouvidos ouçam e preparem seus corações para os dias que estão por vir. O reino de Cristo está próximo, e nele encontraremos nossa verdadeira esperança e redenção.